Glória a Deus. Aleluia. Você está feliz? Aleluia. Olha aí para o teu irmão, cumprimenta ele. Fala aí para o teu irmão, que bom te ver na casa de Deus. Que bom ver você aqui nessa noite. Você é bem-vindo, irmão, bem-vinda, irmã. Tem aqui alguém que nos visita hoje pela primeira vez aqui? Tem alguém? Levante a mão assim, ó. Olha aí, ó. Nós temos bastante gente. Segura a tua mão levantada ali, irmão. Irmã, nós vamos dar uma lembrancinha para você ali, um marcador de texto, de Bíblia, né? Ali nós temos os telefones, o telefone da igreja. Tem ali as datas, horários de culto ali para você se inteirar. Amém? Graças a Deus. Como é que nós recebemos os irmãos que nos visitam, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Atenção, pais, levem seus filhos ao banheiro e também para tomar água antes de ir para escolinha. Você que tem filhos, deixa ele ir para a escolinha agora. Aleluia. Eles vão ter o tempo deles ali com as prof, vão aprender, vai ser bênção. Glória a Deus. E a chuva está caindo, irmãos. Glória a Deus. Que bênção, né? Nós estamos muito felizes de estar aqui. O pastor hoje ele não está. Pastor Wagner, a pastora Denise, eles estão fazendo um casamento. E a pastora Jana e o pastor Cícero estão acompanhando o pastor Wagner. Que bênção, irmãos. E nós estamos aqui. Eu sou o pastor Helenilton, para quem não me conhece ainda, tá? Ó, tem ainda? Glória a Deus. Irmãos, tem alguém que não recebeu o marcador de Bíblia ali? Levanta a mão ali, ó. Nós vamos dar lá, ó. Glória a Deus. Aqui para o irmão, aqui no canto. Tem mais alguém? Ah. Glória a Deus. Quem é que trouxe a Bíblia aí? Irmãos, eu sinto que hoje a palavra vai ser calma. Bem calminha. Mas pega o fio da meada. Que o Espírito de Deus transmita para o teu espírito, fale dentro do teu espírito aquilo que porque nós somos humanos, amém? Aquilo que nós muitas vezes queremos transmitir e não conseguimos. Porque o meu desejo, querido irmão e irmã, é que você saia daqui rejubilando na presença de Deus. Amém? Esse é o meu desejo. É o desejo dos pastores, dos obreiros, de quem estão aqui nessa noite, empenhados na obra de Deus. Agora, existe a palavra liberada do altar, mas existe algo que você precisa colocar, você que recebe a palavra, a fé. Esse ingrediente quem coloca é você, amém? Você precisa crer na palavra, então ela vai se tornar viva e poderosa na tua vida, amém? Glória a Deus. Quem é que trouxe Bíblia aí? Trouxe Bíblia? Hoje nessa noite Deus, Ele tem falado comigo e queimado muito o meu coração em uma palavra que está lá em Gênesis capítulo 6. Aleluia. Gênesis capítulo 6. Eu quero cumprimentar todos os irmãos, todas as pessoas que vão ouvir este culto pela internet. Querido, que Deus pegue você, que Deus pegue a cada um de nós nesse tempo, aí aonde você está, que você prepare um altar de adoração para o Senhor nosso Deus.
porque não há limites para a palavra de Deus. Não há limites aonde o Espírito Santo não possa tocar. Amém? Ele pode curar você, libertar, transformar a tua vida, fazer maravilhas na tua vida aonde você está. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Gênesis capítulo 6. Coloca ali no telão ali, ó. Vamos ler a partir do versículo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhos e filhas. Irmãos, aqui fala que a população mundial na face da terra, nesse tempo aqui, era muito grande. Hoje, a nossa população mundial, hoje, na face da terra, muitos calculam a população mundial entre 7 bi, 8, varia ali, 7, 8 bi. E existem teólogos, estudiosos, que diz que a população da terra não estava nesse tempo muito longe da quantidade de pessoas do tempo de hoje. Não estava muito longe. Querido, isso é só para a gente ter uma noção, uma informação, tá? Isso varia muito, mas existia muita gente na face da terra nesse tempo aqui. Amém? Vamos continuar. Nasceram filhos e filhas, e viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, esses eram os valentes, que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Alguém achou graça aos olhos do Senhor. O 9. Essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo, perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos: Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de gofer.
Farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E dessa maneira a farás: 300 côvados de comprimento da arca e 50 côvados a sua largura e 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, e far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, e tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu, os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. O total, irmãos, seriam 8 pessoas. O 19. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca para os conservar vivos contigo, macho e fêmeas serão. Amém. Amém, irmãos? Vamos orar por essa palavra. Ore por mim. Estenda a mão para cá, irmão. Ore. Diga: Pai, abençoa esse cara aí. Abençoa. Que a palavra que saia seja uma palavra viva, poderosa para transformar. Fala assim, diga para Deus: transforma. Transforma, Senhor. Nos pega por dentro. É, Jesus. Nos pega por dentro, Senhor. Nós precisamos de Ti. Ministra o nosso coração. Nós nos sujeitamos a Ti, Abba. Nós nos sujeitamos a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Aleluia. Irmãos, essa palavra de Noé, ela é muito forte. Tem muitas lições aqui para a nossa vida. Tem muitas coisas que nós precisamos aprender. Amém, queridos? E uma coisa que, olhando para essa palavra aqui, me chama muita atenção, é que nesse tempo que Noé vivia aqui, eu fico imaginando assim, que seria um tempo muito ruim de se viver nesse tempo. Um tempo muito difícil de se viver. Eu fico olhando as pessoas de hoje, o nosso mundo, o nosso país, as pessoas que estão andando sobre a terra, assim, as lamúrias, as lamentações do ser humano, as dificuldades. E eu creio, irmãos, que nós vivemos em um paraíso. Eu não sei se você pensa igual eu, mas nós vivemos em um paraíso. Aleluia. Por quê? Você imagina esse tempo que Noé vivia. Noé viveu. O homem chegava a viver nesse tempo aproximadamente 1000 anos. 1000 anos, irmãos. 1000 anos. O homem tinha uma vida muito longa. Era muito longa a vida do ser humano nessa época. Agora pare e pensa. Um tempo onde que a terra, ela se corrompeu totalmente pelo pecado. O homem era muito mau.
muito tirano, muito perverso. Eu fico imaginando assim, os homens mais perversos que nós tivemos na nossa história. Quem é que lembra de alguém aí? Pastor Igor, que é bom de história. O imperador Nero, né? O Hitler que matou, quantos milhões de pessoas ele matou? 6 milhões de pessoas. Mas, queridos, quantos anos durou a tirania de Hitler? 4 anos. 4 anos. Nero, quantos anos durou a tirania desse cara? Os homens tiranos da nossa época, quantos anos dura? Queridos, agora na época de Noé, o homem vivia muito, e por viver muito, o homem tirano da época fazia. Imagina Noé vivendo naquela época, irmãos, anos e anos e anos e anos e anos, e passava anos e anos e vivendo dentro de uma humanidade onde o homem era tirano, era mau continuamente. Imagina que terrível deveria ser. Terrível deveria ser. E mais uma coisa, queridos, Noé, na época, ele não tinha o Espírito Santo dentro dele, como nós temos hoje. O Espírito de Deus habita dentro de nós. Então toda luta, toda batalha, enfermidade, doença, tudo que nós passamos no dia de hoje, você não passa sozinho. Deus está contigo. O Espírito de Deus está contigo, está comigo, está dentro de nós. Nós não estamos sozinhos. Amém? Aqueles homens lá, Noé, ele resolveu ser um homem íntegro, fiel, e ele não tinha o Espírito Santo continuamente dentro dele. Aleluia. Querido, então hoje muitos reclamam da vida, choram, mas você tem o Espírito Santo contigo. O Espírito Santo de Deus, o próprio Deus está dentro de você. Você não está sozinho. Aleluia. Quantos aí fora, irmãos, estão lutando contra doenças, dificuldades, batalhas, sofrimento, miséria, mas estão lutando sozinhos. Quantos de vocês hoje, quantos de nós hoje pode chegar, você, eu sempre digo, irmãos, quantas pessoas reclamam da vida, estão chorando, né? Eu olho assim e digo, tinha que pegar essa pessoa e levar ela para dentro de um hospital. Lá naquela ala de pacientes terminais, com doenças em fase terminal, deixar lá um dia, para a pessoa entender o que é sofrimento. Poder chegar e dizer, fulano, tu está sofrendo, mas tem alguém que está aqui contigo. Tem alguém aqui que quer te socorrer, que quer te ajudar. Irmãos, quantas pessoas estão lá e não querem morrer? Quantas pessoas que estão vivas estão aqui fora e estão pedindo para morrer? Você entende isso, querido? Você entende essa verdade? Aleluia. Quantos estão aqui fora, bem de saúde, chorando? Por isso que eu digo que a pessoa, tem gente que diz assim, aquele cara lá é um velho. Irmãos, velho é quem tem o espírito envelhecido.
O que é ter um espírito envelhecido? É aquela pessoa que desistiu de viver. Desistiu de viver. Eu já vi muitos jovens que desistiu de viver. E quando a pessoa envelhece espiritualmente, Deus pode ter muitas coisas para fazer na vida dessa pessoa, mas Deus não consegue, porque a pessoa já colocou um ponto final na sua vida, na sua história. Agora, se você é uma pessoa de idade e você crê, não, Deus, Ele tem muito para fazer na minha vida. Irmão, Deus vai fazer na tua vida. Por que muitas pessoas que estão lá no hospital, fase terminal, quase morrendo, elas ganham uma outra vida, uma outra chance? Porque elas querem continuar vivendo. Elas entendem que tem muito para elas. E quantas pessoas estão aqui fora e são novas, estão querendo morrer. E Deus diz, então vem, porque ela já envelheceu espiritualmente. Deus tem muito para fazer através da vida dela, mas Deus não consegue, querido, que você tenha um espírito jovem. Aleluia, porque você não está sozinho. Ah, pastor, é grande a batalha, mas o Deus que você tem é maior ainda. Esse Deus habita dentro do teu coração. Amém? Esse Deus habita dentro do teu coração. Então Noé, ele vivia em um tempo aonde que o homem vivia muito e era muito mal. E tem uma coisa, irmãos, se você for estudar esse texto aqui e conversar com os teólogos têm muito entendimento para essa palavra, né? Os pastores sabem disso. Muitos dizem que aqui havia uma mesclação entre anjos e seres humanos, entre demônios e seres humanos. Agora pare e pense, irmãos, além do homem ser mau, era gigante e tinha uma vida longa. Como deveria ser isso? Aí você diz, pastor, mas hoje a humanidade está se corrompendo. Verdade, irmãos. Mas eu ainda acho que não se compara em nada com aquele povo daquela época. E Noé, ele decidiu no seu coração ficar firme. Aleluia. Você consegue dar glória a Deus e dizer, Pai, obrigado, porque como o Senhor encontrou Noé no meio dessa geração corrompida, o Senhor tem encontrado a tua igreja nesse tempo, que é a luz do mundo, que é o sal da terra. Aleluia, que é o sal da terra. O Senhor tem encontrado, e eu creio, irmãos, que o Senhor tem encontrado a igreja dele, e através da igreja dele o Senhor está sacudindo essa humanidade, está sacudindo a humanidade. Aleluia. Nós que precisamos entender o nosso papel, você precisa entender o teu papel, para que o Senhor tem nos chamado. Amém, igreja? Glória a Deus. Olha aí, ó, a chuva está vindo, que benção. Glória a Deus. Queridos, Noé, aleluia. Nesse tempo, irmãos, que a chuva não atrapalhe você de ouvir agora, tá? Pega a palavra, amém? Procura ligar a palavra agora no teu espírito. Nesse tempo, que é o tempo de Noé, Deus deu para Noé uma nova mensagem. Deus deu para Noé uma mensagem que nunca havia sido pregado antes na terra.
uma mensagem que o homem da época nunca tinha ouvido. Deus deu para Noé essa palavra para pregar para toda a humanidade que existia na época que Noé viveu. E junto com essa mensagem, Deus deu um novo projeto. Um projeto, amém, irmãos? Que a humanidade nunca tinha ouvido antes. O homem que vivia na face da terra nessa época, eles nunca tinham ouvido essa mensagem e nem visto algo semelhante àquilo que Deus tinha falado. Aleluia! Deus disse para Noé: Noé, tu farás uma arca. Uma arca. A mensagem, irmãos, a mensagem que Deus tinha dado para Noé era para as nações. Noé deveria pregar para a humanidade, para as pessoas. Mas a arca, o projeto que Deus tinha dado, era para a sua casa, era para a sua família, amém? A mensagem era para o mundo, mas o projeto, queridos, era para a sua família. Então, quando Noé pregava, ele construía. Ele pregava, ele construía. Ele pregava e ele ia fazendo a obra. As pessoas, irmãos, Noé pregou durante quantos anos? 120 anos. E ninguém acreditou na palavra que Noé pregava. Ninguém creu naquela palavra. Ninguém entrou na arca. Por quê? Para entrar na arca era preciso acreditar, ter fé, reconhecer aquela palavra, entender que a palavra era verdade. Ninguém creu e por isso não entrou. A humanidade de hoje não é diferente, irmãos. Ela tem ouvido essa palavra. Qual é a palavra que a igreja prega? De dia e de noite. É uma palavra nova. Queridos, é uma palavra que o mundo não consegue entender. Por quê? Porque é uma palavra. Nós pregamos sobre algo que nunca aconteceu. Aleluia. A mensagem que a igreja prega não aconteceu ainda. E por isso as pessoas têm dificuldade de crer. As pessoas não conseguem receber, absorver e crer nessa palavra. E a igreja está pregando. E quantas pessoas, irmãos, até ousam a dizer: olha, não pode ser verdade isso, porque não aconteceu ainda. Vocês estão pregando, passa a geração, passa a geração, vem outra e não acontece o que vocês estão pregando. Queridos, a mesma coisa que acontecia no tempo de Noé. Agora, o fato do homem da época crer ou não crer, não interfere em nada. Porque Noé, o que ele precisava, Noé, ele precisava, não era que o mundo cresce, não era que as pessoas lá de fora crescem, ele precisava que os seus, que estavam junto com ele, a casa dele, a família dele, acreditasse. Aleluia. Irmão, você sabe quem você precisa que creia na palavra que Deus tem dado para você? Você entende quem é que precisa acreditar na palavra que Deus tem dado para você, no chamado, naquela palavra que Deus tem colocado no teu coração, no teu espírito? É a pessoa que está junto contigo, dentro do teu lar.
aquela pessoa que senta na tua mesa, que dorme contigo na tua cama, que vive junto contigo, que levanta de manhã, que dorme contigo. É essa pessoa que precisa, é essas pessoas que precisam acreditar naquilo que você carrega. O projeto que Noé executava não era para o mundo, era para os seus, era para a sua casa, era para a sua família. Amém, irmãos? Era para a sua família. A igreja hoje, você está lutando para ganhar o mundo inteiro, mas o teu projeto é fazer com que os teus entrem na arca. É fazer com que os teus entrem na arca. Porque os que estão de fora não vão acreditar, irmãos. Aqueles que estão de fora, eles não acreditam mesmo. Aleluia. Você lembra de José e Maria? Quando Maria, ela engravidou, lembra? O anjo Gabriel veio e disse: Maria, tu é uma jovem escolhida por Deus. A sombra do Altíssimo cobrirá a tua vida. Você vai engravidar e de ti vai nascer o Emanuel, que é o Deus conosco, o Deus da vida. Você vai ser mãe. Irmãos, imagina José, quando ele olha para Maria, ele vê a barriga, de Maria crescendo, daqui a pouco, crescendo, ele diz assim: ué, o que está acontecendo com... A gente nem casado é, e o que está acontecendo contigo? Maria relata para ele diz: meu Deus, eu nem encostei o dedo nessa mulher e ela já está grávida. Não, ele fez um plano de deixar ela de forma secreta para não prejudicar ela e terminar com tudo, irmãos. O que aconteceu? O anjo Gabriel visitou ele em sonho e disse: José, não tema de receber Maria por tua esposa, porque o que está sendo gerado dentro dela é de Deus. O que está sendo gerado dentro dela é de Deus. O que nós podemos entender com isso, irmãos? O mesmo Deus que falou com ela foi o Deus que testificou com aquele que faria parte da família dela. Às vezes nós queremos empurrar goela abaixo, a força na marra, aquilo que nós cremos na vida do nosso familiar, a mulher na vida do marido, o marido na vida da esposa, dos filhos. Não, irmãos. O mesmo Deus que tem testificado com você é o Deus que vai testificar com o teu familiar. Amém? É o mesmo Deus, aleluia. O mesmo Deus que falou com um vai falar com o outro, aleluia. E os dois vão seguir de mãos dadas, porque o projeto de Deus é a família. Você, irmão, você, irmã, você que aqui está, o mesmo Deus que tem falado contigo, vai falar com aquela pessoa que está junto com você. Noé, ele só precisava que a sua família acreditasse. Ele só precisava que os seus acreditassem na palavra que ele estava pregando. Amém? Porque a arca, irmãos, a palavra era para a humanidade.
mas o projeto é para a sua família. Irmãos, a palavra que você prega é para a humanidade, é para os de fora. Agora, a tua vida, a tua forma de vida, quem usufrui é a tua família. Amém? Eu imagino assim, ó, quantas pessoas que estão pregando para o mundo, e o dia que Jesus voltar, irmãos, eu ia ficar muito triste se o dia que Jesus voltar, eu olhar e não encontrar minha esposa, as minhas filhas, os meus filhos. A razão da minha vida. Querido, por quê? Porque os de fora, eles vêm, eles se alimentam da tua mesa e vão embora. Quem é que fica contigo? Quem é que luta as tuas batalhas? Quem é que luta contigo, irmão? Quem é que chora contigo? Quem é que carrega o teu fardo? Quem é que ora com você? Hã? Ô irmão, às vezes você dá tudo para os de fora, e quem está junto contigo você não valoriza. Você não dá nada para quem está junto contigo. Quem é que luta as tuas batalhas? Deus disse para Noé: Noé, a arca é para ti e para a tua casa. A palavra é para o mundo. A palavra é para o mundo. Mas a arca é para ti e a tua casa. É tu e a tua família que vão entrar dentro dela. É tu e a tua casa, irmão. É tu e os teus filhos. Quando aquele homem disse: o que eu devo fazer para ser salvo? O apóstolo Paulo disse para ele: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Quando aquele homem perguntou para o apóstolo, ele perguntou dele: o que eu devo fazer para mim ser salvo? E a resposta de Deus foi além daquilo que ele tinha perguntado: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí você diz: mas como será isso? A forma, irmãos, Deus sabe. Você, o teu filho está longe, tua filha, o teu marido, a tua esposa. A forma de salvação, Deus sabe. O tempo, Deus sabe. Agora, que a tua oração, a tua vida a partir de hoje seja essa: eu vou entrar na arca, que é Jesus. A arca, irmãos, hoje é Jesus Cristo. Aleluia. A arca da salvação hoje é o Senhor Jesus Cristo. Você precisa entrar na arca e orar. O mesmo Deus que falou contigo é o mesmo que vai falar, você homem, é o mesmo Deus que vai falar com a tua esposa. Amém? Mulher, o mesmo Deus que falou contigo e te salvou é o mesmo Deus que vai falar com o teu marido. Aleluia. Você crê nisso? Aleluia. Creia, porque essa palavra, irmãos, para muitos ela é uma palavra transpassada, mas ela é uma palavra viva e atual. As pessoas dizem: não, eu não acredito. Não importa, irmãos. Você lembra o que Jesus falou? Lembra? A mesma palavra que nós pregamos, que é liberada, a mesma palavra que é liberada, ela tem dois efeitos: um para salvar e o outro para condenar. Você lembra disso?
Jesus disse: ide e pregai a minha palavra. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. Ou já está condenado. Tem uma tradução que diz: já está condenado. Então a palavra vem para nos resgatar. Você lembra, irmãos? Eu gosto muito daquela palavra. Ainda hoje eu estava lembrando aqui com a Mai, do Mateus. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus tirou o povo do Egito e levou para o deserto. Levou para o deserto, aquela nação inteira lá para o deserto. Queridos, lá Deus alimentou aquela nação com o alimento dos anjos, com o maná que descia dos céus, o alimento dos anjos. Para e pensa, que privilégio, o maná, o alimento dos anjos. Existem teólogos que dizem que o maná, ele tinha 70 sabores. Aleluia, 70 propriedades. 70, irmãos. O maná, ele era um alimento nutritivo. Ele era medicinal. Ele era belo. Ele tinha aroma, perfume. Ele, digamos, se você era um crente espiritual, né, tipo Miriam não precisava chegar na casa do fulano, da fulana e ficar caçando o pecado desse, daquela, não. Ela só chegava, né? Miriam, vamos pegar uma pessoa espiritual, porque tem o crente que é carnal e o crente que é natural, né? Então, ela chegava, o que tu tem aí para comer, tal, vamos comer. Aí a pessoa tirava o maná, servia, e aí Miriam, que cheiro ruim, esse maná estragou, está estragado. Por quê? Porque era um alimento que Deus tinha dito que se você pegar além daquilo que é necessário para você, vai estragar. Isso demonstrava a gula, né? A pessoa não confia em Deus. Mas esse maná não tem cor, não tem cheiro, não tem gosto. Não tem gosto nenhum. Miriam, Moisés, Arão, eles já sabiam que tipo de vida aquela pessoa, ela estava vivendo. Porque se a pessoa era uma pessoa espiritual, o maná tinha 70 sabores. Era vitamina, remédio para o corpo da pessoa. Você diz, pastor, que heresia é essa? Não é heresia, irmãos. Se você olhar, isso aqui é o maná. É isso aqui, ó, é o maná de Deus para a nossa vida nos dias de hoje. Só que para uns traz vida, para outros traz morte, para uns é belo, para uns tu sente o cheiro do céu, outros não. Outros não. Um sai daqui, ó, transbordando de alegria, outros não. A palavra é a mesma. Aleluia. A palavra é a mesma, irmão. Aí você diz, por que que a palavra não me transforma? Querido, você crê, não te inocenta. Você não crê. Está escrito, Jesus disse, eu não vim para condenar o homem, eu vim para salvar. Amém? Se o homem não crê, não acreditar naquilo que eu prego,
A humanidade já tem quem a julgue. A palavra fará esse trabalho. Está escrito lá em João capítulo 12. Você vai ler e você vai encontrar lá. Amém? Irmãos, então, a palavra ela vem para nos salvar, igreja. Ela vem para nos libertar. Aleluia. Agora eu quero convidar você a crer nessa noite. Aleluia. Acreditar na palavra, para que você entre na arca nesse tempo. Amém, irmãos? Para que você assuma o teu lugar, tome posse do teu lugar nessa arca, na arca da salvação. Amém? Glória a Deus. O objetivo de Noé era construir uma arca para salvar a sua família. O mundo não entendia. Por não entender, não acreditava. Noé, irmãos, ele só precisava que a sua família acreditasse no projeto. Noé só precisava disso. E eu digo, irmãos, eu só preciso de algo que a minha família acredite. Amém? Eu só preciso que a minha família acredite. Queridos, eu preciso que quem luta as minhas guerras, que ora por mim, consola o meu coração, aquela pessoa que vive comigo nos momentos bons e ruins, só essa pessoa. As pessoas que sentam na minha mesa, que dormem na minha casa, é só essas pessoas que eu preciso que creiam. E é elas que eu oro para Deus falar o coração delas todos os dias. Porque o dia que eu entrar, que a gente subir dessa terra, eu não quero que eles fiquem de fora. Aleluia. E o meu conselho, irmão, irmã, nessa noite para você é o mesmo. Você tem uma missão de lutar pelas pessoas que lutam as tuas guerras. O que adianta tu querer salvar o mundo inteiro e tu perder quem tu ama? Hã? O que adianta? Não adianta de nada, irmão. Aleluia. Não adianta de nada. Glória a Deus. Você crê que Deus vai trazer toda a tua família junto contigo? Para dentro da casa? Irmão, isso aqui é muito sério. Você lembra quando Jesus, está escrito isso lá em Marcos no capítulo 3, quando Jesus, ele escolheu os seus discípulos para estarem com ele, junto com ele. A Bíblia vai falar que Jesus, ele tinha a mãe dele, Maria, e mais outros irmãos de sangue. Amém? Quem sabia disso? Tem gente que acha que Maria só teve Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus tinha mais irmãos de sangue. E lá em Marcos está escrito que quando os seus da sua casa souberam que o que Jesus estava fazendo, eles se reuniram e vieram para prender Jesus. É tipo assim, amarrar Jesus e levar ele, para impedir ele de continuar, porque eles achavam que Jesus estava louco. A mesma coisa que os religiosos faziam naquela época. Até que Jesus continuou, veio alguém e disse: mestre, lá fora estão a tua mãe
estão os teus irmãos. Eles estão lá, querem falar contigo. E Jesus olhou dentro da casa e disse assim, ó, quem são a minha mãe? Quem são os meus irmãos? São esses que estão aqui dentro comigo. Esses são minha mãe e meus irmãos. É esses que fazem parte da minha vida. Aleluia, irmão. Quem é que faz parte da tua vida? É quem está junto contigo. Glória a Deus. E o mesmo Deus que falou contigo e está falando contigo, vai falar com a pessoa que você ama. Glória a Deus. A mensagem, irmãos, era para o mundo. O projeto era para a sua casa. Noé pregou durante 120 anos. 120 anos. Quantos anos Noé pregou? 120. Está lá em Gênesis capítulo 6. O Senhor diz assim, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. A vida do homem será 120 anos. Você já parou para pensar que Deus, Ele tirou a vida longa do homem, Ele reduziu aquela vida longa que o homem tinha, só que Deus fez algo melhor, amém? Ele deu a vida eterna. Glória a Deus. Ele nos deu a vida eterna. Aleluia. 120 anos Noé pregou aquela palavra, e é a vida do homem. Na verdade, isso é o tempo da nossa vida aqui na terra. É o nosso tempo de vida, 120 anos. O Senhor, Ele disse, o meu espírito não vai contender para sempre com o ser humano. Querido, você já parou para pensar que o Senhor, Ele tem o espírito dele contendido direto com o ser humano nesse tempo? Aleluia. Noé pregou. Ele pregou, foi pregando. E o homem fechou o ouvido. O homem não cria. O ser humano não acreditava. O homem da época achava, não, esse cara está louco. Não, eu não acredito. Irmãos, por quê? Porque eles olhavam para o ser humano, para o homem que estava diante dos olhos deles. Você consegue entender que aqui, neste lugar, ou aonde você está lá fora, na rua, na empresa, no trabalho, tem alguém que está com os olhos sobre a tua vida e os ouvidos sobre você, ouvindo e vendo a nossa vida 24 horas por dia? Você já parou para pensar nisso? Noé pregou, ninguém creu, até que chegou a hora que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, chegou e disse, Noé, chegou o tempo, entra tu e a tua família na arca, fecha a porta por dentro, que eu vou fechar por fora, e faz que entrem contigo um casal de cada animal. Um casal de cada animal. Eu fico imaginando, irmãos, Deus chegar e olhar e dizer para o leão e para a leoa, vem. E os dois vieram. O Senhor chegar e dizer para o elefante macho e o elefante fêmea, vem! E os dois vieram.
E assim sucessivamente. Queridos, diz os historiadores que eram 32 mil espécies de animal que entraram na arca. 32 mil espécies de animal que entraram na arca. Agora eu te pergunto, por que os animais entraram? E os animais são os irracionais. Por que eles entraram? E por que o homem racional, ele não entra? Irmão, porque os irracionais ouviram e obedeceram. Os racionais têm fé, mas não conseguem obedecer. Você diz, eu creio. Tiago diz, os demônios também. Só que eles não obedecem. Sabe por que a nossa vida não muda, irmão? Sabe por que muitos vão ficar? Porque não conseguem obedecer. O Deus Todo-Poderoso está te chamando. Ele está dizendo, vem meu filho. Vem, eu te amo. É a tua hora. Irmão, sabe por quê? Porque nós, racionais, nós precisamos ver para crer. E fé, irmão, é você crer sem ver. Você consegue crer sem ver? Aleluia. Somente obedecer. Os animais vieram. Todos eles. Eles encheram uma arca. Aleluia. Glória a Deus. Eles vieram. Sabe o que está escrito, irmão? Lá em Mateus, capítulo 24, versículo 37. Coloca lá para nós, irmã. Você pode olhar aqui no telão, ó. Mateus, capítulo 24, versículo 37. Diz assim, ó. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Irmãos, vocês sabem, tem 3 coisas aqui que eu quero falar para você bem rapidinho. Que você pegue no teu espírito, tá, irmão? A palavra é para você. A arca é para minha família. Eu não vou ficar brabo se você não acreditar. A palavra é para você. Se você hoje crer, tomar posse, aleluia, eu vou ficar muito feliz. Aleluia. Irmãos, por que eles não perceberam? Sabe por que eles não perceberam? Porque Noé pregou 120 anos. Eles já estavam fartos. A palavra que Noé pregava já estava saindo. Você sabe o que Salomão falou? Que a alma farta, ela pisa favos de mel. Quando você está muito farto, você não consegue mais se alimentar, por melhor que aquela comida seja. Então Noé pregava, e o Senhor disse: Noé, entra na arca tu e a tua casa,
Noé entrou na arca, os animais vieram, Noé fechou a porta por dentro, Deus fechou a porta por fora, e eles não perceberam. Eles não deram falta, porque eles estavam fartos. Ô irmãos, você já parou para pensar? Você levantar de manhã cedo, mas o que aconteceu? Está tudo tão diferente esse nosso mundo, o que aconteceu? Quando você dá de conta, Jesus já levou a igreja. Aleluia! A igreja já está com o Senhor na glória. E pode notar, queridos, que diz o texto sagrado, que eles comiam, bebiam, casavam e davam em casamento. O que é isso? Eles continuavam fazendo coisa de crente. E eu acredito que até melhoraram. Tu acha que na grande tribulação a humanidade não vai casar? Eles vão até tentar melhorar o casamento. Entre aspas. Entendeu? Eles vão tentar melhorar o casamento. Não, Noé não sabia. Como muitos dizem, tem gente que quer ensinar a igreja a pregar. Você entende isso? E eles comiam, eu acredito que eles reuniam lá, botavam a comida na mesa e continuavam orando, que nem os crentes faziam. Casavam, que nem quando casavam na igreja. Mas querido, a igreja já tinha subido. Eles tinham ficado para a grande tribulação. O tempo se foi, queridos. A igreja já se foi. O que Deus está mostrando? Que nós não podemos perder tempo. Agora é o nosso tempo. Nós precisamos entrar na arca agora. Hoje, nesse momento. Você que está longe, irmão, vem correndo. Diz, não, a partir de agora eu renuncio o pecado. Eu não quero mais. Não deixa para a grande tribulação. Não, depois que Jesus vir levar a igreja, daí eu vou casar. Aí eu vou consertar a minha vida. Não deixa, irmãos. Não deixa isso acontecer. E Jesus diz que a volta dele será num abrir e fechar de olhos. O que é isso, irmãos? O que nós podemos aprender com isso? O que eu posso aprender com isso? Querido, o mundo, ele está estudando a igreja. No decorrer do tempo, ele tem estudado a igreja. Sabe que muitos aí fora até tentaram mudar a retórica da igreja, a palavra da igreja, como a igreja tinha que se comportar, como ela tinha que pregar a palavra. Muitos escreveram um sermão para a igreja. Não, a palavra para ficar melhor, tu escreve aqui, ó, deixa eu te passar aqui o sermão, que do jeito, Noé, que tu tem pregado, não dá certo. Irmãos, é como aqui mesmo, né? Pastor, tem que mudar a tua palavra. Não, essa palavra aqui não dá. Muda ela. Muda. E Deus, como no tempo de Noé, Ele está observando tudo, igreja. Ele está observando. Aleluia. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Por que a volta dele será num abrir e fechar de olhos? Você já parou para pensar?
O que Jesus quer nos ensinar com isso? Que Ele está permitindo o mundo estudar a igreja, pesquisar, tentar ensinar ela. Agora tem uma coisa que o mundo não vai ter o prazer de ver, é a igreja subir. A igreja subir, o mundo não vai ver, porque será num abrir e fechar de olhos. Aleluia, aleluia, irmão. Será num abrir e fechar de olhos. E o Senhor vai levar a noiva dele, queridos, e esse mundo vai ficar para a grande tribulação, para o anticristo. Aleluia. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. O apóstolo Pedro, ele fala uma verdade muito profunda. O que eu vou te falar aqui agora, muitos entendem de um jeito, outros de outro, mas tudo bem. Eu vou falar assim mesmo, irmãos. Porque o que eu quero trazer é mostrar para você, você que duvida, você que questiona. Quantos filhos dizem assim: eu não acredito na oração da mãe, eu não acredito na oração do pai, eu não acredito. Irmãos, muitos filhos estão vivos hoje, vivos, graças à oração do pai e da mãe. Aleluia! Porque o pai e a mãe oram pelo seu filho, por isso ele está vivo hoje. Aleluia! Porque o teu pai e a tua mãe são fiéis a Deus. Quantos livramentos Deus te dá. Irmãos, eu estava ouvindo uma matéria de um cara muito famoso, que despreza, debocha de Deus, mas a mãe dele é uma pessoa fiel. Aleluia. E eu acredito que a oração daquela mãe vai salvar o filho, a oração de um pai. Queridos, na hora Noé pregou 120 anos, não surtiu efeito na vida daquele povo. Todos morreram, todos na água do dilúvio. Aleluia, todos morreram no dilúvio. O apóstolo Pedro, ele diz assim, que quando Jesus ele morreu, ele desceu e ele pregou aos espíritos em prisões. Quem eram esses espíritos em prisões? O apóstolo Pedro, lá na sua carta, ele diz que era a geração de Noé. Aquela geração que foi batizada nas águas do dilúvio. Então, o dilúvio, querido, é como o batismo que o pastor faz aqui, ou no rio. Você já viu o batismo, como é que o pastor faz? Ele pega assim e baixa a pessoa na água, para morte da velha criatura, e quando ele levanta para viver em novidade de vida. Amém? Então, quem foi o primeiro a batizar? Foi Deus. O que Deus fez? Deus baixou a humanidade inteira na água do dilúvio. Só que Deus não levantou, deixou eles lá. Aquela vida de pecado ali de Gênesis 6 foi interrompido, parou. Quando é que eles voltaram para a vida de novo? Quando? Foi quando Jesus desceu lá e pregou para eles. Que palavra Jesus pregou, irmão?
Eu acredito que Jesus chegou lá e disse assim: gente, vocês lembram da mensagem de Noé? Ele disse que essa terra seria coberta de água e todos morreriam. Mas era uma figura. Você está vendo o lago de fogo aí, enxofre? Esse aqui é o verdadeiro mar, aonde que toda a humanidade que não aceitar entrar na arca da salvação, que sou eu, será lançada. Eu imagino, irmão, Jesus pregou em cima da palavra de Noé, e graças à palavra daquele pregoeiro, todos disseram: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Os pregadores dizem que toda aquela geração foi salva. Então, irmão, não foi salvo naquele tempo, mas foi depois. Aleluia. Pastor, eu não creio assim. Não importa, irmão. Se tu crê ou não crê, o que eu quero dizer para ti, aproveita a chance hoje. Aleluia. Eu fico imaginando aquela geração. Imagina, aquele homem falou de um dilúvio mundial, e era verdade, aconteceu. Agora, eu estou vendo um lago de fogo na minha frente. Pai, obrigado porque o teu filho está me levantando pelas águas do batismo para viver uma novidade de vida. Queridos, não brinque com a eternidade, porque ela é real. O Senhor está nos chamando para uma vida nova, e é hoje. Se você vive no pecado, a palavra é para você, a palavra pregada é para você. Irmão, o projeto é para minha casa. Aleluia. O projeto é para minha casa. Assim, se você aceitar essa palavra e começar a pregar, a palavra é para o mundo, mas a tua vida, quem usufrui é quem vive ao teu lado. Amém, irmão? Glória a Deus. Eu queria deixar essa palavra nessa noite. Nós estamos vivendo no tempo de Noé. No tempo, Jesus está às portas, Ele está batendo. Irmão, o tempo está se fechando, não há mais tempo, não há. Você vai deixar para consertar a tua vida depois da volta de Jesus? Você vai continuar? Não, depois eu vou fazer coisas de crente. Não vai adiantar, irmãos. O rico lá, o rico e o Lázaro, ele queria converter os seus irmãos depois da morte. Não, o tempo é agora, irmão. Aleluia. Vamos aproveitar. A geração de Noé nos dá um exemplo, que nós não podemos deixar para amanhã aquilo que nós temos que fazer hoje. Fecha os teus olhos. Vamos adorar Jesus. Aleluia. Ei, Pai. Aleluia. Fecha os teus olhos. Oh, Paizinho, nós te adoramos. Nós te adoramos, Jesus. A essência
Jesus. Aleluia, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, Oh, Jesus. a essência és tu.